Olá pessoal, nesse quinto vídeo nós vamos determinar o cosseno e o seno do ângulo de 45 graus e concluir o nosso ciclo trigonométrico. Nós vamos encontrar o valor do seno de 45, né? Seria aqui o seno, nós vamos achar aqui o seno. E aqui o cosseno, né? Que seria esse triângulo. Aqui, a hipotenusa vale 1. E quanto que vale o seno e o cosseno? Ora, se aqui tem 90 graus e aqui tem 45, para dar 180, este aqui também tem que valer 45 graus. Se aqui tem 45 e ali 45, a gente tem que esses lados são iguais. É um triângulo isósceles. Então, qualquer uma dessas medidas aqui são iguais, que a gente pode chamar de x. Isso aqui vai ser igual a x, né? Vamos chamar de x. E, por Pitágoras, o que a gente tem? A gente tem que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos do quadrado dos catetos. Então, eu vou ter aqui, hipotenusa vale 1 ao quadrado, que é igual a x quadrado mais x quadrado. Ora, 1 ao quadrado dá 1. X ao quadrado mais x ao quadrado, 2x quadrado. Aí aqui, nesse caso, eu tenho 1 é igual a 2x. Eu divido os dois lados por 2, né? Então eu vou ter que meio é igual a x ao quadrado. Bom, eu quero saber o valor de x e não de x quadrado. A operação inversa de potência é raiz. Então eu tiro a raiz dos dois lados, né? Esse com esse corta, a gente só interessa o valor positivo. Então eu tenho que raiz quadrada de 1 meio igual a x. Bom, então nós temos x igual raiz de 1 meio é a mesma coisa que raiz de 1 sobre raiz de 2. Raiz de 1 dá 1. E raiz de 2 dá raiz de 2 mesmo. Não se usa a raiz no denominador. Então, Para racionalizar, a gente multiplica em cima e embaixo por raiz de 2, que assim não altera o valor da fração. 1 vezes raiz de 2 é igual a raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a raiz de 2 ao quadrado. Se eu elevo ao quadrado e tiro a raiz, um cancela o outro. Então, nós temos aqui que x é igual a raiz de 2 sobre 2. Portanto, como os dois lados têm medidas iguais, Eu tenho que o cosseno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2. E o seno de 45 também vale raiz de 2 sobre 2. Bem, agora é só a gente fazer a tabela trigonométrica.
E quanto que vale a tangente? Bom, nós temos algumas propriedades trigonométricas que vai dizer o seguinte. O seno de um ângulo alfa vai ser igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno de alfa vai ser igual ao cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente de alfa é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Nesse caso aqui, o cateto oposto seria o seno e o cateto adjacente o cosseno. Tangente de zero. Cateto oposto é o seno, então zero dividido por 1, que dá zero. Então, tangente dá zero. Tangente de 30 graus. Vai ser igual a meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Bem, para resolver fração, divisão de fração, a gente multiplica inverso. Então, eu vou ter aqui que vai ser igual, né? 1 vezes 2, 2, sobre 2 raiz de 3. Bom, 2 dividido por 2, aqui dá para simplificar em cima e embaixo, fica 1 sobre raiz de 3. Como não se usa o número irracional embaixo aqui, então, para racionalizar, a gente multiplica pela raiz de 3 em cima e embaixo. Que vai ser igual a 1 vezes raiz de 3 da raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 ao quadrado. Esse com esse corta, são operações inversas. Então, eu vou ter raiz de 3 sobre 1. Sobre 3. Raiz de 3 sobre 3, então aqui a tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 graus vai ser igual, né? Como a gente tem que é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, vai ser raiz de 2 dividido por raiz de 2. Então, vai ser raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. Todo número dividido por ele mesmo, isto é diferente de zero, né? É igual a 1. Então, aqui dá 1. E, por fim, nós temos aqui a tangente de 60, né? Tangente de 60, que vai ser igual, né, raiz de 3 sobre 2 dividido por meio. Raiz de 3 sobre 2 dividido por meio. Bom, divisão de fração, a gente multiplica em cruz. Raiz de 3 vezes 2, 2 raiz de 3. 2 vezes 1, 2. Simplifica aqui, 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, vai dar 1 aqui. Então, raiz de 3 dividido por 1 dá raiz de 3. Tangente de 60 dá raiz de 3. E de 90, né? Tangente de 90, aqui seria 1 dividido por 0. E não existe divisão por 0. Então, isso aqui não existe. É indeterminada. Ok? Temos aqui a nossa tabela. E agora é só a gente passar para o ciclo trigonométrico.
Bem, aqui nós temos o círculo trigonométrico com os valores positivos do cosseno, os valores negativos, os valores positivos do seno, os valores negativos, e aqui os valores da tangente. Né? Temos aqui os valores positivos da tangente e os valores negativos. Bom, na tangente, o primeiro quadrante ele vai ser simétrico com o terceiro. Os valores do primeiro quadrante ele vai ser equivalente aos valores do terceiro. Vão ser positivos. E aqui os valores da tangente do quarto quadrante vai ser equivalente ao do segundo. Então aqui nós temos o nosso ciclo trigonométrico, né? Aqui temos a medida do raio e aqui nós podemos projetar o triângulo retângulo, né? Onde nós temos seno, cosseno e aqui a tangente. Seno, cosseno e tangente. Aqui 30 graus. Aqui nesse triângulo retângulo temos seno, cosseno e a tangente. E assim por diante, né? E nós temos os valores negativos em cada quadrante também. Ok? Valeu, galera, e até o próximo vídeo.